Glória a Deus. Amém, amados? Eu quero falar sobre coração. Sobre coração. Porque a igreja se preocupa comigo. E eu até entendo a preocupação da igreja. Eles temem pela minha vida. Porque muitos pastores, igreja, eles falam que eu estou entrando em outros caminhos, política, religião, democracia, governo. Então a igreja teme pela minha vida. Mas eu quero dizer, irmãos, que isso está no meu coração. Eu já lutei contra muitas vezes, irmão. Como Moisés lutou contra. Como Moisés resistiu ao chamado de Deus. Eu resisti também muitas vezes. Quantas vezes eu recuei, quantas vezes eu afastei dos caminhos do Senhor, da igreja. Porque eu não conseguia, eu não dava conta de entender o chamado de Deus para a minha vida. Quantas vezes, irmãos, como Jonas também fugiu. Jonas fugiu da presença de Deus. Elias pediu a morte, irmãos. Elias pediu a morte. Quantas vezes eu pedi a morte também, irmãos. Quantas vezes eu tive prestes a me suicidar. Quantas vezes. Mas eu quero dizer sobre a vontade de Deus para nossas vidas. Eu quero falar, irmãos, em relação a coração. O que Deus colocou no coração de cada um. O chamado de Deus para cada um. E Deus tem o propósito na vida de cada um, irmãos. Assim como Moisés fugiu, assim como Moisés resistiu, durante muito tempo não quis atender o chamado de Deus, eu também lutei contra, muitas vezes. Assim como Elias pediu a morte, eu pedi a morte também. Eu tive prestes a suicidar muitas vezes, não consegui suicidar. Assim como Jonas fugiu da presença de Deus, eu fugi também. Mas Deus me fez entender que é o propósito dele. E Deus foi trabalhando na minha vida até me fortalecer. Para que se cumpra na minha vida o propósito de Deus. Irmãos, o coração dos reis da terra está nas mãos de Deus. E é Deus que entrega. Como entregou nas mãos de Gideão. Como entregou nas mãos de Abraão, lutando ali contra aqueles montes de reis, para defender o seu território, usou os seus 300 para livrar Ló. É Deus que entrega, irmãos, como entregou Golias na mão de Davi. Os corações dos reis da terra estão nas mãos de Deus. Foi Deus que endureceu o coração de Faraó, para não deixar o povo para não deixar o povo de Israel sair do Egito. Então Deus, irmãos, é o propósito de Deus. Deus vai entregar para a sua igreja. Deus vai entregar, irmãos. Nada pode deter a igreja de Deus. Nada pode deter a igreja de Jesus Cristo, irmão. Nada e nem ninguém. Porque é Deus que está na frente. É Deus que está nessa guerra. É Deus que está lutando por nós, irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu sei que muitos não entendem. Porque para andar com Deus você tem que ser forte, irmão. Doido, louco. Sabe? Para andar com Deus você tem que ser forte, doido, louco, irmão. É muito forte, irmão. Glória a Deus.